Pastor José, graça e paz. Graça e paz, pastor Anderson. Deus abençoe. Amém. De antemão, pastor, eu gostaria de agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite. Eu confesso que eu disse assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas o nome eu já tenho, né? Então, se ele tiver agenda, vai ser uma bênção se ele estiver conosco. Então, eu queria agradecer. Eu sei que o senhor está muito ocupado, o seu tempo hoje está bem abreviado. Então, que o senhor fique à vontade aí para falar alguma coisa para nós Amém. sobre essa temática nesse período de isolamento social. Primeiro eu quero dar minha saudação para todos os que estão aí presentes, principalmente para a igreja, os irmãos da Igreja Congregação do Bessa. Deus abençoe a todos, né? Eu tenho muita vergonha de quando não estou disponível, né? Eu venho ensinando no mundo inteiro sobre liderança, e na passagem de Marcos 10, onde Jesus ensina sobre liderança, um dos princípios que eu destaco é o princípio da disponibilidade. Um líder precisa estar disponível, né? Se você não está disponível, então você não pode liderar. Se as pessoas procuram, você nunca pode, as pessoas não podem liderar. Mas, infelizmente, a gente termina se acumulando de muitas coisas, então, às vezes, a disponibilidade tem que ser um pouco controlada. Me perdoe por isso, eu quero estar disponível para ajudar em tudo aquilo que eu puder, né? Quanto ao tema, de fato, nós estamos refletindo bastante sobre esse tema, quer dizer, o que significa cumprir missões quando o mundo inteiro fica preso dentro de casa, ou pelo menos metade do mundo, né? Porque, infelizmente, as pessoas, principalmente aquelas de menor condição econômica, que são aquelas que mais carecem de socorro na área da saúde, terminam não podendo se dar ao luxo de se colocar assim. Então, por exemplo, nossos ministérios na África estão trabalhando normalmente, quer dizer, de vez em quando um lá consegue botar máscara, mas continuam trabalhando normalmente. Aqui no Brasil, em muitas cidades, os missionários, as igrejas, os evangelistas estão em casa, então surge essa necessidade, né, de a gente entender como é que o trabalho missionário vai ser feito. Então, existe uma coisa na área de tecnologia que é chamada de transformação digital, né? Transformação digital é você pegar as coisas que você fazia com baixa tecnologia e, na medida em que existem novas tecnologias disponíveis, você utilizar as novas tecnologias para fazer a mesma coisa com menor custo de tempo, menor custo de dinheiro, menor custo de força de trabalho e assim por diante. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Por exemplo, esse evento que nós temos aqui é um evento de transformação digital, ou seja, nós estamos tendo uma reunião que custaria muito para ter, porque se eu fosse me deslocar até João Pessoa, já seria difícil, porque as passagens não estão muito disponíveis, mas mesmo assim custaria aí por volta de uns R$ 2.000 de avião, mais hotel, mais o tempo que eu gastaria, porque eu teria que usar praticamente um dia para ir, outro dia para voltar, ficaria impedido de fazer outras coisas. Então, nós estamos em transformação digital. Essa reunião está acontecendo sem que a gente tenha que ter todos esses gastos de tempo, de esforço e de dinheiro. E a Covid, ela produziu, então, um outro efeito sobre a transformação digital, que é o efeito da aceleração da transformação digital. Então, nós temos a aceleração da transformação digital em função da contingência, em função da realidade que a gente tem. Então, pessoas que eram tímidas no uso dos recursos tecnológicos agora estão fazendo isso, depois de 2 meses de quarentena, estão fazendo isso facilmente. Então, até pessoas de mais idade, com dificuldade de mexer com novas tecnologias, estão tirando de letra e fazendo conferências no Zoom e se virando com o Instagram e assim por diante, né?
Então, a AME Evangelizar, como principal missão evangélica brasileira na área da evangelização, ela tem que tomar a dianteira nessas questões. Afinal, anualmente nós servimos em torno de 3 a 4 mil igrejas com treinamento, com material, com recurso, e temos um impacto de evangelização no mundo da ordem de 7 milhões de pessoas evangelizadas por ano. Então, a gente tem que trabalhar. Todos os nossos missionários estão trabalhando em diversos projetos de aceleração digital. Então, hoje, o grupo principal de projetos, que a gente está chamando de projetos de aceleração digital, 25 missionários estão trabalhando nesses projetos direto aqui no sala lá dos meus filhos, que são missionários do ministério, estão os dois trabalhando aí, envolvidos, tendo reuniões com os grupos. Essa hora, reuniões que já passam de 2, 3 horas, criando novas ferramentas para oferecer para a igreja. E eu também passo o dia todo envolvido, e a gente está acelerando. Hoje mesmo tivemos uma boa reunião lá nos Estados Unidos, com uma parceria para transformar um ótimo filme que nós temos em videoclipes para serem mais rápidos de transmitir, assim por diante. Então, nós estamos criando vários projetos. Esses 5 são o corpo principal, mas ao lado deles nós estamos criando e testando vários projetos ao mesmo tempo para oferecer para a igreja. E a gente já tem projetos online que são tanto de treinamento como de transferência, que são campeões aí. Nossa Bíblia para crianças, por exemplo, lançada 3 ou 4 anos atrás, é o principal instrumento de evangelização no mundo inteiro. Ela já foi durante bastante tempo, continua estando no top de downloads, até comparado com programas aplicativos seculares, e é o aplicativo da Bíblia para crianças, que é uma Bíblia belíssima, toda interativa, as crianças amam e que tem produzido um resultado muito grande. Então é isso, a gente tem que cumprir a missão. A primeira coisa que eu disse no dia 18 de março, recém voltando aí da nossa base missionária, onde nós treinamos uma equipe nova de missionários, e aí tivemos a reunião para decidir se entrávamos em quarentena. No dia que nós entramos em quarentena, eu disse, lembrei do versículo, o apóstolo Paulo disse: nada tem a minha vida preciosa se não for cumprir, né, a missão, né, que Deus me deu. E eu disse isso justamente, que a única coisa que nós íamos manter, que nós não podíamos mudar, seria a nossa missão. Nossa missão é a mesma, é pregar o evangelho. A igreja não tem outra missão. Não tem nada que se compare a isso. A igreja faz muitas coisas, inclusive ação social, mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o evangelho, transformar vidas através do conhecimento da verdade. Então, essa missão é a única coisa que não pode mudar. O resto, o jeito que a gente prega, o jeito que a gente conversa, como a gente aconselha, como a gente discipula, isso tudo a gente precisa ser flexível para mudar, para que a gente possa cumprir a missão mesmo quando não pode sair de casa, mesmo quando não tem dinheiro, mesmo quando o dinheiro aperta, mesmo quando não dá para enviar novos missionários. Então, a gente vai enviá-los via internet, vamos fazer a obra de qualquer jeito, né? Então, é isso. Nós estamos em tempos de aceleração da transformação digital. Pastor, que bom ouvir essa preocupação da missão em nós trabalharmos essas questões digitais como uma ferramenta de recurso do Senhor na evangelização, né? Então, isso é excelente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, pastor, sobre a Bíblia Kids, né? Como é que a gente faz para baixar, quais são os recursos. Você vai lá tanto no Dropbox, tanto no Android como na Apple, e procura por aplicativo da Bíblia para crianças, né? Vai baixar o aplicativo, né?
e vai escolher a língua. Inclusive, se a criança está estudando uma outra língua, espanhol, inglês, ela pode usar a Bíblia para escutar até em outra língua, porque a mudança de linguagem é fácil. Hoje nós estamos oferecendo essa Bíblia em diversas línguas através da nossa parceria com a One Hope, que é uma missão internacional da qual eu também sou vice-presidente. Então, a AME e a One Hope trabalham juntas em muitos projetos. E essa Bíblia é um deles, e a gente tem um terceiro parceiro, que é a YouVersion. Então, a YouVersion oferece a plataforma onde estão hospedados, e a One Hope fez o desenvolvimento e faz o investimento de divulgação. E a AME é responsável, então, pelas versões do português e também português de Portugal. E a gente, então, faz a distribuição da Bíblia para o Brasil e para os países de língua portuguesa no resto do mundo todo. Então, procura lá. Aplicativo da Bênçãos vai ser fácil de achar. Se tiver qualquer dificuldade, dá um toque no Instagram da AME, Missão AME, com 2 M's, né? Ou no meu mesmo, josebernardo.job. A gente vai dar um link mais direto, ou pode procurar também no site da missãoame.org, e vai achar, então, os links para isso, né? E pode sempre conversar com os nossos missionários, perguntar o que mais tem, porque todo dia a gente tem surpresa aí para mostrar para a igreja na área de digital, e ideias, e artigos, debates, reuniões, enfim, a gente tem bastante coisa que a gente pode ajudar as igrejas nesse momento na área da evangelização. Amém. Ô pastor, qual conselho o senhor daria para um membro da igreja que ele gostaria de potencializar a sua ação missionária em casa, nesse momento? Quais ferramentas ele poderia fazer, como se aproximar à distância? Então, o senhor poderia dar um conselho missionário quanto em termos práticos, como a gente pode fazer isso? Então, vamos falar de duas coisas. Nós estamos discutindo fortemente, paralelamente à questão da Covid, enfim, todas essas questões, nós estamos discutindo a necessidade da igreja ver a internet não só como meio, mas também como espaço de evangelização. Então, a internet hoje equivale a um grande país que precisa ser alcançado por missionários. Então, nós estamos num momento em que as igrejas vão precisar começar a pensar em consagrar alguns dos seus membros para serem missionários online, missionários dentro do espaço da internet, porque as pessoas vão viver cada vez mais dentro da internet e precisam ser alcançadas dentro da internet. Então, para isso, nós estamos desenvolvendo todo um treinamento missionário e nos preparando para oferecer serviços, como abrir um departamento que vai oferecer apoio de uma agência missionária para missionários online. Então, essa é uma coisa, um crente que vai dedicar a vida dele ao trabalho missionário em língua portuguesa ou qualquer outra língua dentro da internet. Então, a gente está trabalhando nessa área. E depois, de outro lado, a gente tem o crente que precisa atender a grande comissão, né, indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quando ele está na internet, ele precisa pregar o evangelho. Então, o meu conselho, primeiro, precisa romper o algoritmo. Né? Então, o algoritmo é o sistema, ou seja, a quantidade de informação na internet é muito grande. A gente não consegue mais lidar com a quantidade de informação. Então, as pessoas lidam por você. Né? Elas vão lidar por você. Você não vê o que você quer na internet. Você vê aquilo que as grandes empresas da internet escolhem. Você não encontra as pessoas que você quer. Você encontra as pessoas que essas grandes empresas escolhem. Né? Eu estou tentando, por exemplo, romper o algoritmo, e eu, então, criei uma outra conta
com o meu nome mesmo, mas estou procurando ver se eu encho essa conta só com pessoas não crentes. Então, procurando trabalhar nisso. Isso é um desafio enorme. Por quê? Porque meu número de relacionamentos com cristãos no Brasil todo e em vários países do mundo é muito grande. Então, o Facebook, o Instagram, o próprio Google, ele vai escolher pessoas que vão entrar em contato comigo que têm os mesmos interesses, que têm as mesmas conversas, que têm as mesmas palavras, ou que são amigos dos meus amigos. Então, isso torna muito difícil a gente encontrar pessoas. E é a mesma dificuldade que crente velho tem, né? Crente velho passa a ter amigos só dentro da igreja. E aí ele tem dificuldade de evangelizar. A gente diz para o irmão que está lá há 10 anos na igreja, vamos evangelizar. Ele até quer, ele até gostaria de fazer um esforço, mas não conhece ninguém, né? Então ele tem, e até tem dificuldade de falar uma língua ou de trazer assuntos que ele vai conseguir falar com pessoas não crentes. Então esse é um desafio. Superar isso é bastante difícil, né? Então uma forma de começar é, por exemplo, procurar um assunto, participar de grupos de um assunto secular, de um assunto que não seja, enfim, alguma coisa de igreja, etc. e tal, né? Se você trabalha secularmente, então você conhece um vendedor, você conhece um comprador, você conhece um cliente, procura fazer amizade, procura conversar, se interessa pela vida dessa pessoa, procura saber o que essa pessoa está passando, como ela está vivendo, enfim. E a partir, então, desse conhecimento, desse contato, é que você vai achar a oportunidade para entrar com a mensagem do Evangelho e apresentar a mensagem do Evangelho. Esse é um desafio, né? Eu gosto muito de arte, eu gosto de desenho, de pintura, de teatro, de dança, de música, de tudo quanto é arte. Então, eu procuro conversar com pessoas que também gostam de arte. E lá pelas tantas, surge a oportunidade, a pessoa está com uma angústia, com ansiedade, com um problema, com uma necessidade, então a gente vai começar orando por aquela pessoa, dando uma palavra e apresentando o evangelho cada vez mais efetivamente, né? Botar versículo numa conta que só tem crente, ou enfim, chegar na pancada e botar uma frase, um versículo, é pedir para ser mal entendido, pedir para não ser compreendido. Você precisa ser mais, como diz o apóstolo Paulo, falar com os de fora com mais inteligência, com mais sabedoria, né? Então, a apresentação do evangelho precisa ser feita com mais inteligência, com mais sabedoria. Mesmo quando a gente sai na rua, se você, por exemplo, participar de um grupo onde tem bastante não crente, é como você sair na rua e encontrar um monte de não crente. Como é que você começa uma conversa, né? Então, a AME tem um grande trabalho, nosso ministério vem ensinando como é que eu começo uma conversa, né? Por exemplo, numa cidade universitária, ensinei uma igreja que, com mais de 50 anos, sem evangelizar, e é a cidade de muitos universitários. Então, nós pegamos um texto de Marcos, capítulo 1, e ensinamos aquela igreja a conversar sobre quais são os planos da pessoa para o futuro. Se um universitário está estudando num curso universitário, tem que ter algum plano, né? É nesse momento que os jovens começam a ter planos, quando eles começam a pensar. Então, a igreja saía na rua para perguntar para a pessoa quais são os seus planos. Olha que interessante, puxa vida, etc. e tal, e tal. E lá pelas tantas, você sabe como que Jesus descobriu o plano de Deus para a vida dele, né? Então, Jesus foi para um lugar ermo e ele orou bastante tempo, perguntou para Deus qual era a vontade de Deus para a vida dele, e Deus o dirigiu e tal, etc. e tal. Então, você conseguir, então, colocar o evangelho de um modo que a pessoa entenda a submissão a Deus, a busca da vontade de Deus, do reino de Deus sobre a sua vida. Essa é a mensagem essencial do evangelho, mas ela vai ser apresentada dentro da realidade que a pessoa está vivendo.
E dentro da internet é a mesma coisa. Você precisa conseguir entrar em contato com as pessoas. Então, botar versículo, repostar, etc. e tal, tem um efeito muito pequeno, né? Várias coisas que as pessoas estão fazendo têm um efeito muito pequeno, porque não há engajamento, não há conexão, não se entabula uma conversa, não há comunicação. Né? Então a gente tem esse ditado que diz que quem fala o que quer ouve o que não quer, e é o que acontece com muitas iniciativas que as pessoas tomam. Elas não são evangelísticas porque você fala o que você quer e aí você não consegue comunicar o evangelho. Né? A comunicação subentende que você fala e o outro ouve. E se o outro não ouve, ele não tem a chance de dizer eu creio ou não creio, porque ele não ouviu simplesmente, né? E principalmente quando Satanás semeia a cabeça dessas pessoas com tanto preconceito e tal. É o crente falou, é o Bíblia, então você não tem a chance de entrar com a mensagem do Evangelho e aprofundar essa mensagem, tocar o coração da pessoa com essa mensagem. Então, meu conselho é que você rompa essa barreira da comunicação. Primeiro, você tem que romper o algoritmo e conseguir entrar em contato com pessoas que precisam de ouvir o Evangelho. Vai ser um grande desafio. Segundo, você precisa romper a barreira da comunicação. Você precisa ter certeza de que o outro vai ouvir quando você disser a palavra de Deus, para que realmente ou efetivamente as pessoas ouçam e as pessoas entendam essa mensagem. Né? Então, a gente vai procurando oportunidades. Eu tenho muitas oportunidades, principalmente dentro da área das questões relacionadas à psicologia, usando aconselhamento, etc. e tal, nessas situações em que as pessoas estão tratando de assuntos, discutindo, debatendo assuntos referentes à ansiedade, angústia. Então, eu posso falar sobre isso, eu posso começar uma conversa dentro dessa área e ser ouvido. Então, é isso, é preciso procurar estabelecer uma conversa. Então, tem que romper a barreira de comunicação. A primeira é conseguir ter a chance de falar com pessoas não crentes. E a segunda, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E a segunda coisa é estabelecer uma verdadeira comunicação. Ouvir e ser ouvido. Né? Entender o que o outro está passando e poder realmente conversar com ele, estabelecer uma comunicação de fato. Essa é a minha sugestão, uma sugestão cumprida. espero que tenha atendido aí a expectativa. Se conseguir seguir esse conselho, vai. E nós temos vários missionários à disposição para ajudar, para sugerir, para ouvir os irmãos e tal. Entra em contato conosco, conversa com o pessoal pelo Instagram e tal. Nós vamos ter a alegria de poder ajudar, com certeza. Né? Pastor, parece que já surgiu um aluno aqui interessado no curso, viu? E aí interessado em qual curso? Ele pergunta aqui, existe um curso missionário digital? Nós estamos preparando, ainda não está pronto, estamos preparando. Se você olhar aí na lista, deve estar a missionária Silvia Bincoleto está aí, ela é a missionária responsável pela integração de novos missionários, né? Então, a gente ainda não formou o grupo esse grupo para poder começar a prepará-los, mas quando ele for formado, então a gente vai anunciar. Por enquanto, nós estamos tendo reuniões internas com os nossos missionários para montagem do currículo, montagem do suporte para esses missionários. Então, nós disponibilizaremos um curso. Diferente de alguns outros ministérios que já estão anunciando alguma coisa como essa, mas, na verdade, o que elas estão propondo é ensinar a usar a ferramenta delas. A AME não vai fazer, aí apareceu o olá da Silvia, essa missionária aí, está com o uniforme da missão aí de amarelo. Ela fala com ela vai guardar seu nome
porque é uma ótima pessoa para isso, ela está envolvida bastante com essas iniciativas, e ela quem cuida dos nossos novos missionários. Nossos missionários têm uma idade bastante baixa, eles entram bastante jovens na missão, então ela que tem cuidado desses missionários, pastoreado eles para nós. Então, passa para ela o nome e assim que a gente tiver disponibilidade, a gente vai anunciar. Como eu estava dizendo, diferente de outros ministérios que vão ensinar você a usar uma ferramenta, o que nós queremos é ensinar você a se virar dentro da internet nas mais diversas situações. A gente não quer bitolar a pessoa no uso de um site, no uso de uma ferramenta, no uso de um speech. A gente quer um missionário de verdade, com conhecimento da antropologia da internet, como é que é esse meio, capacitado, então, para se virar dentro da internet e, enfim, produzir um real trabalho missionário dentro dessa nova visão da internet, não como um meio, um canal, mas a internet como espaço dentro do qual você vai transitar. Então, essa é a nossa proposta. Então, passa o nome aí para a nossa missionária, a gente vai ficar alegre em ajudar, com certeza. Como é que faz para passar o nome para ela, pastor? No site existe essa Você informação? pega o nome dela aí e pede para ser amigo dela no Instagram, aí Tá. vai ficar fácil. Né? Então, aí, Deixa eu amada ver irmã, aqui. missionária aí da AME, coloca aí o seu endereço no. Então, é Silvia Bincoleto. Né? Então, fala com ela e ela... Você está usando o teu nome no Instagram, se vê se ela botar uma mensagem aí para vocês verem. O nome dela é Silvia. Silvia Bincoleto. Então, amada irmã Silvia, coloca aí o endereço do seu Instagram. Ela disse que já anotou o nome do José Nilton aí. Essa é eficiente, vai viu, entrar em pastor? contato. Ela que pegou o contato dele agora. Pois é. Preciso dos missionários assim, esperto. Pastor, é um grande desafio na rede social a gente ter uma mensagem intencional. Por exemplo, na nossa live aqui, que antecipou essa aqui, quando a gente termina, a gente tem uma ideia de quantas pessoas passaram pela live. Sim. Então, nós tivemos aí mais de 1.000 pessoas. Dessas 1.000, nós temos paraibanos, pernambucanos, baianos, paulistas, pessoas de outros países. Como é que a gente pode ser intencional numa população de pessoas assim tão variadas e que a gente sabe que entrou, tem um certo interesse, mas como buscar essas pessoas de forma intencional? Então, nós vamos ter que mudar a nossa cabeça, né? Por exemplo, a igreja, principalmente a geração X, a geração Y ainda, elas são bastante resistentes à internet como espaço de vivência. Então, as pessoas elas usam a internet como canal. Então, elas não querem viver na internet. São as pessoas que acham que não é sadio você passar muito tempo na internet. São as pessoas que vão falar para as crianças que têm que largar o celular e precisa ir brincar na rua, etc. e tal. Então, essas pessoas vão ter dificuldade de enxergar uma nova igreja e um novo trabalho missionário que acontece dentro do espaço da internet, né? Então, a igreja vai precisar fazer uma mudança de cultura, e não é só porque ela é igreja, é porque as pessoas das outras gerações têm dificuldade, né? Elas nasceram numa época em que a internet não existia, né? Então, quem vai se adaptar mais rápido é a geração Z, ela nasceu a partir de 95. O surgimento da internet aqui no Brasil em 96 marca o início dessa geração, da geração Z. Então, essa geração que já nasceu dentro da internet acha natural, ela não acha difícil, ela não tem problema. Se eu falar de uma igreja digital,
que vai ser fundada digitalmente, vai conseguir os membros digitalmente, vai pastorear digitalmente, essa geração não tem nenhum problema, né? Porque ela já nasceu dentro da internet. Mas a geração, as gerações anteriores, a minha geração, as gerações seguintes, né? Eu nasci ali no limite da geração X, né? Depois de mim, então depois de quem nasceu aí eu nasci em 64, quem nasceu em 60, a partir do meio da década de 60 é o que a gente chama de geração X. Depois a gente tem a geração Y, que são os millennials, né? Os nascidos aí na virada do milênio, um pouco antes do milênio, e que passaram a ter consciência de si próprios na virada do milênio. Essa geração, ela não tinha internet na infância dela, então ela não foi formada pela internet. A internet apareceu quando eles eram adolescentes ou mais velhos até, né? Então, alguns dos millennials já tinham 15, 16, 17, 18 anos quando a internet surgiu. Então, esse pessoal tem resistência, todo esse pessoal tem bastante resistência a pensar em missões digitais, evangelização digital, igreja digital, comunhão digital, as pessoas têm dificuldade. Agora, eu tenho tido várias experiências com os meus missionários, então a gente tem conversado sobre isso, né? Tem grupos hoje que nós estamos de discipulado, eu mesmo daqui a alguns minutos preciso ir para um discipulado, discipulando um garoto de 17 anos para a liderança. A gente nota que esses grupos hoje têm maior e mais profunda comunhão e melhor relacionamento do que antes do Covid, quando o encontro na igreja era obrigatório de ser presencial, não tinha possibilidade dele ser digital. Esse pessoal hoje conversa mais tempo, tem mais conversas são mais profundas, as questões são mais intensas, o aconselhamento e tudo é tudo mais intenso. Então, é lógico que usar a internet priva a gente de um ou dois sentidos, os sentidos sinestésicos. Você não cheira a pessoa, você não toca a pessoa. Porém, a nossa experiência com pessoas que são privadas de alguns sentidos, cegos, os surdos, por exemplo, é que outros sentidos se desenvolvem muito mais do que nas pessoas que têm todos os 5 sentidos, se desenvolvem muito mais. Então, o surdo ele enxerga melhor, ele cheira melhor, ele toca melhor, porque ele não ouve, né? Então, a internet ela vai ter esse efeito também. Ela priva a gente de alguns sentidos, mas ela aumenta outros sentidos. Então, ela cria ou viabiliza essa possibilidade. Então, quando a gente começar a pensar diferente sobre missões e pastoreio digital, a gente vai conseguir achar soluções e vamos pastorear uma pessoa no Paraguai, uma pessoa no Peru, uma pessoa na Conchinchina, uma pessoa em cada lugar do mundo, e elas vão se reunir numa sala de videoconferência como se fosse na salinha da mocidade lá na igreja. Quer dizer, não tem dificuldade, né? Para pastorear, para trabalhar com as pessoas aí. Vai depender de quanto você está disposto a se engajar, a realmente questionar, perguntar, ir fundo, orar juntos, acompanhar, falar, etc. e tal, né? O problema é que fazer culto online, como a igreja está fazendo, é a pior coisa que existe. Você tentar pegar uma coisa que é feita para ser presencial e só filmar ela, não é uma solução. Não resolve nada, não define nada. Então, a internet precisa de outras coisas. As pessoas são mais distraídas na internet, elas conseguem, ao mesmo tempo, assistir o culto online, comer pipoca, ver a Netflix e etc. e tal, enquanto assiste o culto, sim. Então, não serve você usar simplesmente
filmar o culto online, você vai precisar de outras ferramentas de engajamento. Agora, por exemplo, se você visse o quanto essa quarentena está acelerando o desenvolvimento de novas tecnologias, quer dizer, todas essas grandes empresas de tecnologia estão se preparando para lançar novas ferramentas, novos recursos nas suas redes sociais, nos seus programas, nos seus aplicativos e assim por diante. Então, na medida em que a transformação digital acontece, a igreja digital, o missionário digital, o pastoreio digital vai ter novas funções e novos recursos, como também o médico digital e o psicólogo digital, ou seja, não é só a igreja que vai aconselhar, tratar, socorrer, discipular, pastorear. A mesma discussão os psicólogos estão fazendo, os médicos estão fazendo. Então, a quarentena ela acelerou esse processo. Mesmo quando ela passar, nós nunca vamos mais ser iguais. A gente não vai ser igual antes. Não tem jeito de voltar a ser igual. O tempo não volta. As coisas não voltam nunca a ser como antes. Elas vão ser diferentes. E nós vamos ter acelerado alguns anos em termos de uso da internet. Então, sim, é possível ser mais intencional no cuidado. O problema é que nós ainda estamos pensando o uso da internet apenas como canal e simplesmente pegando o que a gente faz offline e simplesmente botando isso online. Isso não funciona. A gente precisa ter uma nova concepção. A gente precisa pensar a internet como espaço. Se você chegasse hoje a gente brinca muito sobre isso em missões, né? Tem a querida denominação dos irmãos pentecostais, a Brasil para Cristo, né? A gente brinca muito porque, de repente, você faz o Brasil para Cristo no Paraguai, o Brasil para Cristo na China, quer dizer. Então, peraí, tem que ser a China para Cristo, tem que ser o Paraguai para Cristo. Quando você chega em outro país, você não pode levar uma igreja brasileira, você tem que chegar lá e fazer uma igreja chinesa, fazer uma igreja portuguesa, fazer uma igreja... Então, o grande problema de muitos brasileiros que foram para Portugal para fazer a vida e resolveram abrir uma igreja é que eles nunca conseguem atingir os portugueses. Por quê? Porque eles não pensam como portugueses, eles não entendem os portugueses, eles não querem ser portugueses, e aí eles não conseguem abrir uma igreja portuguesa, ou seja, é o princípio básico de missões. Aí você chega na internet e você não consegue pensar como internauta, você não consegue... Aliás, internauta é um péssimo exemplo, um péssimo nome, porque significa que é alguém que está navegando através da internet. Nós não estamos mais em tempo de navegar na internet. Quem navegava na internet, geração passada, geração anterior. Os meninos hoje, eles moram na internet. Eles moram mais na internet do que em um endereço físico. Então, agora que você mora na internet, você precisa fazer missões a partir dessa nova percepção. Essa é a ideia. E assim que nós vamos conseguir ser mais intencionais. Antes de tudo, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar a forma de pensar. Então, toda vez que a gente estiver simplesmente pegando alguma coisa que a gente faz offline e botando isso online, nós vamos errar sempre. A gente precisa começar a desenvolver coisas que são especificamente para a internet. Isso vai modificar o jeito de pregar, vai modificar o jeito de fazer culto, vai modificar o jeito de fazer aconselhamento, vai modificar o jeito de fazer tudo, né? É outro país, é outra língua, é outra realidade, então a gente precisa estar preparado para fazer essas mudanças, né? O simples fato da gente estar usando essa feature, né, como o pessoal chama, com essas duas telinhas, uma em cima da outra do Instagram, nós não fazemos isso offline, a gente não faz esse tipo de coisa, mas
próximo disso seria o que a gente chama de painel, né? A gente, numa conferência, a gente faz um painel. Mas ter esse tipo de diálogo à vista do pessoal já é uma coisa diferente, que a gente está aprendendo a fazer. É diferente. É porque é internet. Se fosse na igreja, a gente não estaria fazendo desse jeito, né? Então, tá aí. É um exemplo. E aí, quando essa sua fala é interessante, tornar o offline online, a gente acaba atingindo o mesmo auditório. Sim. Né? Os nossos crentes. E com menor qualidade, né? Porque você vai fazer uma pregação de 1 hora num culto online e as pessoas vão ter, como você disse, 1.000 pessoas assistindo 5 minutos, né? Então, você vai ter essa rotatividade. As pessoas assistem 5 minutos e vão dar uma olhada na live do outro, vão dar uma olhada nas fotos que alguém publicou e tal. E a gente está falando aqui e fica aqui dando os pop-ups aqui dos avisos de tudo de interessante que está acontecendo, né? Então, é por isso, é isso que acontece. Então, você vai atingir o mesmo auditório, o mesmo público que você deveria estar atingindo presencialmente, porque a quarentena é só uma contingência, ela uma hora vai passar, mas o público que vive na internet está aumentando, o número de pessoas que vivem na internet está aumentando. Então, esse público precisa ser alcançado. E ele não vai ser alcançado do mesmo jeito que você alcança o público presencial. Pastor, eu queria agradecer ao senhor ter atendido o nosso convite. Muito obrigado. Deus abençoe aí a AME. Deus abençoe sua família, sua saúde, sua espiritualidade seja sempre regada na presença do Senhor, suas vestes cada vez mais alvas. Amém. De Deus Pai. Viu, pastor? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor Anderson, de estar com vocês. Quero me colocar à disposição do pessoal que está na live, ou que vai ainda assistir depois, se ela for ser salva. Então, eu quero me colocar à disposição para conversar sobre esses temas, continuar, se há perguntas aqui, porque enquanto eu falo, não consigo ler aqui os comentários, mas se há perguntas ou questões que eu não respondi, eu estou à disposição. Quero deixar aí meu Instagram, é José Bernardo, tudo junto, .job, J-O-B. Vou ficar alegre em poder ajudar e continuar respondendo, né? Eu tenho um blog, que é o sejamsantos.org, que está à disposição também, com vários artigos, ideias e conceitos que a gente está sempre publicando alguma coisa. Estamos aí à disposição, que a gente puder ajudar. Amém. Então, pastor, Amém. muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Sim. Boa noite. Obrigado por me liberar. Boa noite aí para todo mundo que estão aqui conosco. Amanhã nós vamos encerrar essa série Agora José, reflexões sobre a pandemia. E amanhã nós vamos falar sobre os desigrejados nesse momento. Vai estar conosco o pastor Hidauro Campos, que é pastor da Igreja Congregacional em Niterói e também reitor do Seminário Congregacional daquela cidade. Então, um grande abraço. Amanhã nós vamos estar aqui às 20 horas e que Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até mais.